Sabe por quê? Quem sabe por que essa é uma noite especial? Porque hoje vamos estar à mesa com o Pai. Amém? Glória a Deus. Quantos estão preparados por esse momento, para esse momento especial? Glória a Deus. Agora eu quero perguntar mais uma coisa a vocês. Você já cumprimentou esse homem ou essa mulher cheirosa que está do seu lado? Você já disse a ele que ele é especial para Deus? E agora dê um abraço nele, para ele sentir convicção, para ele saber que isso é verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Quantos amam o Senhor? Agora, quantos amam o homem de verdade? Amém. Ele é maravilhoso. Amém? Gostaria, nesse mesmo entusiasmo, que você pegasse a palavra de Deus. Tem alguém novo aqui nessa noite que veio pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Meu nome é pastora Simone, pastora dessa casa. Sou casada com o mais lindo dessa igreja, dessa terra. Passei uma semana inteira aí viajando com meu filhote, mas é muito, muito, muito diferente quando a gente chega aqui. Quando a gente sente esse calor humano, quando a gente sente, não, é minha igreja. Eu até visitei uma igreja, gente, pra gente, né? Pra gente arder o coração, mas não é a mesma coisa, não, gente. Mas estou muito feliz. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler o versículo 24. E depois a gente vai ler alguns versículos também. Agora, dessa vez, eu queria que todos tivessem aí a sua Bíblia na mão e acompanhassem. Quem não está com a sua Bíblia na mão, eu queria convidar vocês para também se levantar. Quem pode, né? E aí, quem não está com a Bíblia na mão, ou lê com o seu vizinho que está do seu lado, ou então acompanha aí na telinha, tá certo? Diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Praticamente. Não tinha pecado, era um jovem puro, e foi ceifada a sua vida pelo próprio irmão. O próprio irmão o assassinou. E nós lemos aqui que o sangue de Abel foi clamado, né? O Senhor, nosso Deus, Ele ouviu o clamor do sangue de Abel. E nós sabemos que o sangue de Abel é considerado um sangue excelente. Hoje nós vamos falar um pouco, hoje vamos falar da nova aliança. Quando a gente lembra, quando a gente ouve falar da nova aliança, nós lembramos de quem? De Jesus, né, gente? Diga assim, Jesus, o instrumento da nova aliança. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, querido e eterno Deus. Louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus de pacto. É o Deus, Senhor, que venceu, Senhor. Venceu na cruz para nos dar salvação, para nos dar acesso. E nós, desde já, nós Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todas as coisas, Senhor, que o Senhor nos fez ter novamente. Hoje nós somos, Senhor, inseridos novamente. Novamente há uma nova aliança. E nós, desde já, nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos porque tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor. É um Deus justo, é um Deus soberano, que mesmo, Senhor, em sua infinita grandeza, o Senhor olha para um povo. E esse povo, Senhor, nós somos pertencentes.
E nós te agradecemos, Senhor. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor toque na vida de cada um que está aqui presente. Que o Senhor venha nos envolver nessa noite, Senhor, a tua presença. Porque é ela que é mais interessante, Senhor, nesse lugar. É ela que é a principal, Senhor. O Senhor, Deus, é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro da nossa vontade. E nós, Senhor, queremos somente receber tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar uma nova atmosfera nesse lugar. Que o Senhor, Deus, possa arrebatar os nossos corações e as nossas mentes. Que o Senhor não deixe, não permita, Senhor, que a nossa mente venha se distrair. Que o Senhor não permita, Senhor, que as distrações, que a sonolência venha tomar conta das nossas vidas. Porque nós queremos ouvir a Ti, nós queremos sentir o Teu toque e nós queremos nessa noite, Senhor, Te adorar. Em nome do Senhor Jesus. Desde já, Senhor, nós te agradecemos e receba, Senhor, a adoração da igreja que te ama, Senhor. Receba as palmas, receba o louvor, receba a glória, Senhor, que é pertencente somente a Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus e te pedimos que o Senhor fique à vontade em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Já que vocês já olharam para o seu irmão, já que vocês, já sentiram que tem alguém aí especial do seu lado, eu queria que vocês agora tocassem no seu coração e dissessem assim: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Senhor, o Senhor me fez ser alguém especial para o Senhor. E eu te peço, Deus, entra no meu coração, entra na minha mente. Faça morada, Senhor, porque a minha vida pertence a Ti. Glória a Deus. Amém. Eu queria novamente que você acompanhasse esse versículo. Agora todos pudessem ler comigo. O versículo 24 de Hebreus, capítulo 12. Vamos lá? Diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Aqui está dizendo que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Antes de mais nada, o tema dessa noite será Jesus, o mediador da nova aliança. Ele é o mediador. Ele é o nosso único mediador. Então, quando nós falamos da nova aliança, nós lembramos desse Deus, o Deus que nos aliançou novamente ao Pai. E aqui esse versículo ele é bem claro, porque ele diz que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Quem crê que Jesus derramou todo o seu sangue na cruz por nós? Eu não senti firmeza, não. Eu sei que todos vocês sabem do sacrifício. Mas quando a gente fala do sangue de Jesus, era para ser lembrado com muito entusiasmo. Então, quem crê que Jesus derramou todo o seu sangue na cruz por você, por mim, amém? Ele é o nosso mediador. É Ele que realmente merece toda a honra e toda a glória. Eu sei que o mundo conhece alguns mediadores, que para eles são mediadores. Só que a Bíblia nos relata e nos ensina que o nosso único mediador é Jesus. Não existe outro. Não existe outro. Sabe por quê? Porque somente Jesus pagou o alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então, não existe dúvida. Quando você lembrar, quando alguém apresentar alguém que você conheça e possa dizer assim, ó, eu conheço um mediador. Aí você diz assim, eu conheço um único mediador da minha vida. Que foi Ele que me deu acesso novamente ao Pai. Amém? Então, esse versículo, ele está falando que o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. Há um consenso teológico, onde, quando a gente fala de consenso teológico, nós vamos
é para vocês entenderem que não foi somente um pensamento aleatório. Foram estudos fundamentados na palavra, na cultura, em tudo que possa, né, adquirir um certo conhecimento. Quando você vai para um lugar desconhecido, você procura saber onde é, você procura saber quem são as pessoas que moram naquela região, e vocês procuram entender. Então, quando você fala de conceito teológico, vocês entendem que vários estudiosos chegaram a um consenso. E aqui na palavra, a gente está falando aqui do quê? Do sangue de Abel. No caso, o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. E então a gente vai entender isso. Quando Caim matou o seu próprio irmão, ele cavou, né, fez uma cova, cavou o irmão, cavou um buraco, colocou o irmão, e todo o sangue dele foi encoberto por terra. Então, quando Deus ele cobra, que ele chama Caim, Deus ele faz uma pergunta para ele. E ele diz, né? Aqui em Gênesis, depois vocês abram aí, Gênesis capítulo 4, verso 10. Quando lemos Gênesis, nós vemos que Deus ele faz uma pergunta para Caim. Ele fala: o que foi que você fez? Que o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E o Senhor amaldiçoa quem fez aquele ato e também amaldiçoa a terra. Vamos ler aí Gênesis capítulo 4, verso 10. Diz assim: exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. O sangue de Abel estava clamando. E a gente pode ver aqui, quando eu estava lendo esse versículo, a gente vê assim, o que estava clamando o sangue de Abel? Algo falou alto, algo falou forte ao coração de Deus, que Deus chamou a atenção de Caim a respeito daquilo que ele tem feito, e o Senhor logo disse que o sangue do seu irmão clama a mim. Aquele clamor era um clamor de justiça. Aquele clamor era um clamor de vingança. E aí nós vamos entender de verdade aquilo que realmente a palavra quer nos dizer aqui. Que o escritor da carta aos Hebreus falou que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel clama por justiça e vingança. Só que o sangue de Jesus clama por perdão. É por isso que na carta aos Hebreus fala que o sangue de Jesus clama mais forte, clama melhor, né, que o sangue de Abel. E aí a gente tem que entender, porque o significado desse sangue derramado, porque um realmente foi o assassinato, outro foi a entrega. Jesus, quando ele se entregou na cruz, teve realmente um significado muito forte. O Senhor Jesus se entregou por nossos pecados. Porque a gente precisava ter acesso novamente ao Pai. E o sangue de Jesus clamou ao Pai por perdão. Diga assim: eu fui perdoado. Hoje, eu tenho novamente acesso ao Pai. E Ele clama em favor de nós, pecadores. Glória a Deus. Ele clama por nós, pecadores. Jesus, ele não precisou falar nada. O Senhor Jesus, ele foi como um cordeiro mudo. Só que aquele sangue derramado clamou muito ao Pai. E ele entendeu que todo aquele sacrifício não foi por merecimento,
mas porque nós precisávamos ter novamente acesso. E nós tivemos novamente acesso através do perdão de Deus pelas nossas vidas. Pastora, tudo que eu fiz no passado, tudo que eu fiz de ruim, tem perdão de Deus? Com toda a certeza, tem perdão de Deus. Você não precisa mais andar preso. Você não precisa mais andar algemado. Você não precisa mais ficar preso a tudo aquilo que você fez, e tudo aquilo que te condenaram. O próprio Cristo pagou o alto preço por mim e por você. E o que chama atenção aqui é que Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. E para entendermos essa nova aliança, nós precisamos entender a velha aliança. Porque a velha aliança, nós sabemos que o Senhor, ele não veio para anular tudo aquilo que já foi instituído. Ele veio para quê? Para ser o cumpridor de toda a lei, de toda a justiça, para nos ensinar. Deus, ele queria salvar o povo. O Deus da antiga aliança, ele precisava salvar um povo. Ele precisava, de verdade, que aquele povo tivesse realmente um lugar com ele. Assim como ele fez logo no início, quando ele instituiu nós, seres humanos. O Senhor queria realmente, desde o princípio, o Senhor queria aliança. Só que Deus, ele queria salvar esse povo. E ele chamou o maior profeta daquela época. Ele chamou Moisés. Um homem tão extraordinário. Que Deus mesmo, ele fez dizer algo. Está lá em Números capítulo 12, verso 6. O Senhor, ele diz: se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer. Ou, em sonho, falarei com ele. Só que Moisés, com o meu servo, que é fiel em tudo, em toda a minha casa, boca a boca falo com ele. E diante de todas as coisas que Deus manda Moisés fazer, uma das coisas que Deus, ele manda Moisés fazer, que é na Arca da Aliança, que tinha que conter o maná e as tábuas da lei. Deus, ele queria instituir, através de Moisés, instruções para aquele povo. Ele queria que aquele povo tivesse ordens. E essas ordens fossem obedecidas. Eu queria que você olhasse para o seu irmão aí que está do seu lado novamente e dissesse assim: meu irmão, a lei era lei dura. Tinha que obedecer à risca tudo aquilo que o Senhor instituiu. A aliança antiga era baseada na lei de Deus. E todos aqueles tinham que obedecer. Aí você diz assim: por que o povo desobedecia tanto? O povo não estava acostumado com normas, com regras, até hoje. Até hoje. Se você vai em um lugar onde tem que fazer aquilo ali, você não vai de bom grado. Você tem que obedecer certas regras, certas normas. A gente é um pouquinho relaxado. Nem todo mundo é acostumado com seguir aquela linha. Agora os jovens estão tudo chateados agora com o governo que tirou o celular. Aí
Agora só vive reclamando. Gente, só umas horinhas. Até 12h30 você pode pegar o celular. Só que agora tem... Fiquei chateado. Eu fiquei isso e fiquei aquilo. Por conta de umas horinhas sem celular. Imagine outras coisas. Então, aquele povo tinha que obedecer. Então, esse era um princípio que para entrar ali, naquele templo, quando Deus ele institui o templo, todos aqueles que tivessem que entrar ali, tinha o quê? Que ter o coração obediente. Primeiro que não era todo mundo que tinha acesso, eram os sacerdotes. E todos aqueles que tinham que entrar no templo, tinham que ter sangue sobre suas mãos. Como um ato de que estão ali, que eles estavam sendo humildes e reconhecendo que Deus é tão poderoso que Ele poderia perdoar ele daquele pecado. Então, basicamente, todos aqueles que faziam parte do povo de Deus tinham que cumprir à risca toda a lei de Deus. Em Levítico, capítulo 16, verso 2, nós vamos ver também algo assim interessante. Levítico, capítulo 16, verso 2, diz assim: Ele disse: Fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo. Não era qualquer pessoa. Que fica atrás do véu, diante do propiciatório. A tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Quem não conhece, a arca era a representação da arca. Logo, era a representação da própria presença de Deus. Todos aqueles sacerdotes que tinham a arca dentro do templo, ali era a representação da presença de Deus. E algumas pessoas aqui conhecem a história de Obed-edom. Obed-edom era um homem pobre. Só que a arca, quando foi para a casa de Obed-edom, ficou hospedado na casa de Obed-edom. Quanto tempo? Uns 3 meses. Depois que a arca saiu da casa de Obed-edom, houve o quê? Houve prosperidade, houve alegria. A família entrou no prumo, porque a arca representava a aliança de Deus. Então, tudo que não tinha naquela casa, o Senhor proveu. Tudo que não existia dentro daquela casa, dentro daquela família, a família toda desajustada. Era pobre. Só que depois que a arca foi hospedada naquele lugar, ele se alegrou. Porque tudo que não tinha naquela casa, o Senhor fez ter naquela casa. Uma das coisas que houve naquela casa foi prosperidade, alegria. Deus colocou a família toda no prumo. Então, a arca representa a presença de Deus. Então, assim foi durante muito tempo. Até chegar o quê? A nova aliança, que representa Jesus. Hoje, não precisamos mais ter a arca dentro da nossa casa. Aqui é uma representação. Todos os elementos representou muito. E ainda representa muito para aquele povo de Israel. Só que hoje carregamos a presença de Deus. Hoje, Jesus, ele habita entre nós. O Espírito Santo de Deus, a representação do Cristo, habita em nós. Amém? Olha a importância de ser tido um fundamento. Porque aquele povo, ele foi fundamentado na lei. E a lei, ela serviu para um bom tempo. Então, aquela coisa de levar a arca, de carregar a arca, foi durante muito e muito tempo. Até que, na época já de Neemias,
quando Neemias reconstruiu o templo, já não tinha mais a arca. Tinha o templo, mas não tinha a presença. O Senhor, ele usou Neemias para reconstruir o templo, mas dentro daquele templo não tinha mais a arca. Então é nesse ponto que o próprio Deus, ele vem a esse mundo, o próprio Jesus, vem a esse mundo cumprir a profecia de Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14. Queria que vocês acompanhassem aí. Deus, ele começou a decretar a nova aliança dele. Isaías capítulo 7, verso 14, diz assim: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Amém? A profecia de Isaías se cumpriu no tempo de Jesus. E Jesus, ele começa a estabelecer essa nova aliança. Deus veio pessoalmente para Israel. E Jesus ele começou a ensinar aquele povo, e mostrar aquele povo, acabar com aquela velha aliança que se baseava numa arca de ouro. E ele veio agora para colocar a sua presença no povo, para colocar a presença dele em nós. Amém? Olhe para o seu irmão mais uma vez e diga assim: meu irmão, a presença do Senhor está na sua vida. Diga assim: o Deus Emanuel está contigo. Amém? O Deus Emanuel está conosco. A presença dele nunca saiu das nossas vidas. Sempre houve a representação. Hoje, ele é a pessoa viva que está em nós. E Jesus, aí a gente vai ver a história quando Jesus entra naquele templo. E Jesus, ele começa a quebrar as coisas e dizer que a casa de meu pai não é covil de ladrão. Começa a colocar ordem no lugar. Porque aquele povo que era tão religioso não estava mais nem aí para a presença de Deus. Estava tudo banalizando. Não estava mais, com aquela importância que estava dando à presença de Deus. Ele estava fazendo da casa de Deus de qualquer jeito. E Jesus começou a fundamentar novamente a nova aliança naquele lugar. Estabeleceu novamente o princípio. Ei, a casa aqui tem ordem. E a casa onde há a minha presença, ela tem que ter ordem. Por isso que nós vamos ver, quando a gente vai ver desordem em um lugar, pode saber que a presença de Deus não está ali naquele lugar. Quando você vê um ambiente totalmente propício, quando você vê um ambiente organizado, quando você vê tudo dando certo naquele lugar, você tem certeza que a presença de Deus habita naquele lugar. A presença de Deus está naquele lugar. Amém? Porque Deus, ele não habita em ambiente desorganizado, em ambiente onde há contendas, onde há imoralidade, onde há sujeira. O Senhor Jesus, quando ele chegou, ele veio para estabelecer novamente a ordem que já não havia mais. Isso, quando eu falo que na época de Neemias, quando Neemias se preocupou em reconstruir, já não tinha mais, o pessoal estava banalizando a presença de Deus. Já não tinha mais essa coisa da arca. Já não tinha. Mas Jesus, ele veio para mostrar que ele era a própria presença de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado naquele povo. E ele veio para mostrar para aquele povo que ele era Deus. E ele consagra o templo. Ele veio para o quê? Para trazer limpeza naquele lugar. E a sua própria presença, a sua própria glória já trazia aquela organização naquele lugar. Então, quando o povo, ele tinha a arca, o que eles pensavam? Você sabe que a arca, todas as vezes que os profetas iam para a batalha, ia para as guerras, só ele estar com a arca, no meio deles, eles já eram vitoriosos.
Só que aquele povo já estava se sentindo já descansado. Eu estou com a arca, então eu vou ser vitorioso. Eu estou com a arca, então tudo vai bem. Vai ter água na rocha. Vai ter tudo. Então estava tudo muito fácil para eles. Então tinha sustento, tinha vitória em todas as guerras. Só que o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, Ele quis mostrar a nova aliança. E a nova aliança somente a partir do sangue dele. E o Senhor, Ele diz, como eu disse aqui, o Senhor, Ele não queria mais aceitar aquelas desorganizações. O Senhor, todas as pregações de Jesus, Ele sempre vai mostrar para aquele povo. E ele sempre citava, em todo o tempo, o Velho Testamento, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Todas as vezes que o Senhor, Ele estava ensinando algo àquele povo, Ele disse assim: ouviste aquilo que foi dito lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento? Eu, porém, vos digo. E Deus, Ele começou a estabelecer a nova aliança naquele lugar. E o Senhor estabeleceu a nova aliança. Mas Ele é a própria presença. Diga assim: o Senhor é a própria presença. Aleluia. Diga assim: não tem mais arca de ouro. Tem a presença de Deus viva. E a partir daquela presença, Deus, Ele preenchia tudo. Quem lembra daqueles noivinhos quando estavam prestes a casar? Estava naquela festa de casamento. E ali tinha tudo. A festa estava linda. Só que ia faltar vinho. Só que a presença de Deus estava ali naquele lugar. E não teve falta do vinho. O Senhor fez a água ser transformada em vinho. E o vinho excelente. Porque onde a presença de Deus está, gente, tudo é excelente. Aí você olha para você assim, ó: eu sou excelente. Amém? Porque se você tem a presença de Deus, se você carrega essa presença, você é excelente. Amém? Eu fico imaginando, sabe, o obreiro Ed olhando para Nanda e falou: meu Deus, que excelência. Que excelência de criança. É sério. A gente tem um momento de admiração, né? Quando tá bebezinho, a gente fica olhando assim: meu Deus, foi eu que fiz. Deus, Ele nos faz admirar a própria criação dele. Então você pode se admirar, gente. Você olha assim no espelho e diz: eu sou excelente, porque o Deus da excelência me fez. Amém? Então tudo em nossas vidas tem que ser excelente. Todo o lugar que Jesus entrava, Deus, Ele transformava. A sogra de Pedro estava enferma, com febre. Quando Jesus entrou naquele lugar, cessou a enfermidade. Quando Jesus entrava em cada casa, sempre houve transformação. Eu só quero que você entenda algo. Tudo que foi acontecido no Velho Testamento foi para dar um start para o Novo Testamento. Deus, Ele já em sua palavra profetizava que o Deus Emanuel estaria conosco. A gente não precisa mais carregar algo, sabe? Um objeto para representar a presença dEle. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas. E quando nós não conhecemos a importância dessa presença, a gente deixa de lado. A gente não dá tanto valor como aquele povo, que dava valor mais a coisas do que a presença do próprio Deus. Tem gente que dá valor mais ao seu sucesso, o seu emprego, o seu carro, as suas coisas, mas não lembra do dono de todas as coisas. A presença de Deus é mais importante do que tudo. O próprio
autor das cartas fala que o sangue de Jesus é melhor, é maior que o sangue de Abel. Porque o sangue de Jesus foi para constituir novamente a nova aliança. Foi para trazer o perdão sobre o povo. Um povo que não merecia, um povo que não ia ter mais acesso a essa presença. E você vê que Deus sempre levantava um mediador. Antes, Moisés foi um mediador, a representação de Cristo hoje em nossas vidas. Só que o maior, o único mediador do perdão de Deus para as nossas vidas foi Jesus. E é Ele, gente, é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Todo o merecimento é dele. Aleluia, aleluia, Senhor. Todo o merecimento é para Ele. Coloque suas mãos, levante suas mãos e diga assim: Senhor, se hoje eu tenho acesso novamente ao Pai, é porque o Senhor pagou um alto preço para que hoje eu pudesse ter acesso. Aleluia. E nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Todas as vezes que Jesus, Ele chamava aquele povo, Ele convocava os seus discípulos, Ele chamava aquele povo, principalmente quando tinha aquelas reuniões no Monte das Oliveiras. Não foi para dizer que Ele é lindo. Não foi para dizer que Ele é majestoso. Jesus, Ele estava preocupado em estabelecer, em cumprir essa promessa de Deus. Que antes, Jesus era promessa. Antes, Ele era profecia. Só que Deus, Ele fez cumprir. Ele foi a própria promessa estabelecida por Deus para as nossas vidas. Então, quem acredita em Cristo, quem crê no sacrifício dele, quem crê que o sangue de Jesus, ele é capaz de purificar a nossa vida. O sangue de Jesus até hoje clama pelas nossas vidas. Ele ultrapassa gerações. O sangue de Jesus até hoje alcança vidas. Então você, hoje, eu, somos alcançados por esse sangue. Esse sangue que novamente nos leva a ter uma nova aliança com Deus. E porque a preocupação de Deus em estabelecer, através de Jesus, esse contato nosso com Ele, para que hoje a gente pudesse ter novamente vida. Você já viu que quando nós não temos a presença, somos um povo sem vida, sem graça, sem direcionamento, sem ajuste, sem nada. A nossa vida não tem sentido. E essa presença trouxe sentido às nossas vidas. Sabe, a gente pode receber a pior notícia das nossas vidas, mas se a presença de Deus está em nós, a gente não vai se preocupar. A gente não vai morrer antes da hora. A gente não vai se desesperar, porque temos um Deus de aliança. Temos um Deus que nos deu novamente vida, nos restituiu novamente para os braços do Pai. E como eu sou feliz, como eu sou grata a esse Deus. Quando eu lembro onde eu estava, quando eu lembro para minha história passada, e se eu não tivesse esse acesso de volta, quem e onde eu estaria? E você precisa se refletir sobre isso. Você precisa refletir. Enquanto o mundo te leva a distrair, as distrações, você tem que lembrar de onde você estava e quem você era, para hoje
o que você se tornou, para onde o Senhor vai te levar, para onde esse acesso, esse sangue vai te levar. E nós temos de volta, novamente, uma morada eterna. Nós temos um sangue que nos ligou e nos deu acesso, nos deu direção ao Pai. Antes éramos pessoas perdidas. Antes eram amigos do mundo. Mas hoje nos tornamos amigos de Deus. Hoje nos tornamos filhos de Deus. Antigamente você era uma mera criatura. Hoje só sou filho do Pai. Eu sou filho do Pai. Eu sou filha do Pai. Então nós temos motivo suficiente para sentarmos à mesa com Jesus. E para ter esse acesso de volta. Pastora, eu estou pela misericórdia de tantas atrocidades que eu já fiz na minha vida. Você tem acesso através de Cristo. Se arrependa de todas as coisas que você fez. Porque Deus, Ele ainda está de braços abertos. Aquela cruz não só foi uma representação naquele dia. Os braços de Jesus ainda estão abertos. O acesso ainda é Ele. Porque quando Jesus voltar, quando Ele realmente arrebatar sua noiva, aí aqueles que ficarem realmente não vai ter mais acesso. Então se temos vida, se estamos vivos, nós podemos nos arrepender. E hoje, nessa noite especial, a noite de ceia, o Senhor nos convida a ter esse momento com Ele, a ter esse momento de perdão, a ter esse momento de reconciliação. Porque eu sei que nós somos, quando nós estamos afastados da presença do Senhor, nós fazemos muitas coisas que desagradam ao Senhor. Mas quando Deus, Ele estabelece algo que é até a vinda dEle, até a volta de Jesus, nós podemos ter um momento como esse, de fazer uma reflexão das nossas vidas e lembrar que o sangue de Jesus é o símbolo da aliança, de uma nova aliança com o Pai. Então, se você está aqui, você tem esse acesso. Se você está aqui, você precisa do perdão de Deus. E você tem como dialogar com esse Deus. Ah, mas eu não mereço. Não, nenhum de nós é por merecimento, mas pela graça. O Senhor nos convida novamente a ter esse momento com Ele. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Receba as palmas, receba, Senhor, a honra. Receba, Senhor, a glória que é devida a Ti, Senhor. Receba, Senhor, de um povo que Te ama, de um povo que reconhece, Senhor, que o Senhor é o nosso mediador, que o Senhor é o mediador, Senhor, para o Pai. E nós desde já queremos agradecer ao Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, que o Senhor trouxe de volta, Senhor, o fôlego de vida, Senhor, que o Senhor nos oportunizou, Senhor, novamente a ter esse acesso ao Pai. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas. O Senhor continua, Senhor, estabelecendo sua aliança, Senhor. E o Senhor continua sendo o nosso Deus, um Deus de pacto, um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus que acima de tudo não está aqui para olhar os nossos erros, mas sim para receber o nosso coração arrependido e nos abraçar de volta, Senhor. Aqui, Senhor, está um povo que Te ama. Talvez um povo, Senhor, que muitos não conhecem ainda esse verdadeiro amor. Muitos ainda não sabem desse acesso, Senhor, que o Senhor nos deu. Mas eu sei que a partir dessa noite, a partir de hoje, Senhor, o Senhor vai tocar nessas vidas. O Senhor vai dar a Ele, Senhor, a lembrança de todo o Teu sacrifício, Senhor. Que hoje, Senhor, não precisamos viver de qualquer jeito. Não vivemos aleatoriamente, mas temos um princípio,
que temos que seguir. Nós temos um princípio, Senhor, que o Senhor estabeleceu. E até hoje, através de Jesus, esse princípio nunca foi quebrado, Senhor. E esse maior princípio, Senhor, que o Senhor nos deu, é esse princípio da nova aliança, Senhor. E nós reconhecemos isso, Senhor, nessa noite. Nessa noite, comece a falar com o seu Deus nessa noite. Comece a pedir agora reconciliação. Lembre agora de tudo que foi feito. Lembre do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Esse sacrifício foi por você. Esse sacrifício foi por ti. E nessa noite nós vamos lembrar de tudo aquilo que antes o mundo nos prendia. Tudo aquilo que a gente fez que desagradou aos teus olhos, Senhor. Nessa noite estamos aqui, Senhor, para receber o teu perdão. Para receber, Senhor, o teu perdão. Desde já, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse acesso. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por ser o nosso Deus de aliança. Por continuar sendo esse Deus de pacto. Esse Deus que não quebra princípios e veio para estabelecer os princípios. E ainda mais, Senhor, ser esse Deus que vive a promessa. Que foi a promessa em nossas vidas, Senhor. Levante suas mãos nessa noite, comece a orar a Deus. Esse é o seu momento com Deus, queridos. Esse é o momento seu que o Senhor quer ouvir a sua voz. Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez a sua vida está desgastada de muitos acessos, de muitas coisas. Mas o Senhor tem dado um único acesso, que é viver uma nova vida. E isso o mundo não apresenta, isso ninguém apresenta. Isso o mundo não faz você conhecer. Somente através de Jesus que você conhece esse novo princípio, essa nova aliança. E o Senhor quer estabelecer sobre a sua vida. Para aqueles que conhecem, amém. Comece a agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito em sua vida. Por tudo que o Senhor deu à sua vida através do novo acesso. Mas aqueles que não conhecem, abra o seu coração para Deus. Diga: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Senhor, eu quero abrir o meu coração para receber algo de Ti, Senhor, que é o Teu perdão. Senhor, a partir de hoje eu quero me esvaziar de mim mesmo, esvaziar do meu passado, esvaziar daquilo, de tudo que eu fiz, Senhor, que desagradou os Teus olhos. Senhor, eu estou aqui para novamente, Senhor, buscar a Tua reconciliação, buscar, Senhor, essa aliança, Senhor, que eu sei que é inquebrável. O Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o Deus do perdão, o Senhor é o Deus que reconstitui, Senhor, a aliança. E nessa noite, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor. Nós queremos agradecer por cada vida, Senhor, que se encontra aqui presente, Senhor. Oh Deus, vem agora, toca, Senhor, em cada vida aqui nessa noite. Comece a tocar em cada coração, Senhor. Aqueles que estão vazios, aqueles, Senhor, que estão arrependidos, aqueles, Senhor, que estão se sentindo culpados. Senhor Deus, entra agora em cada coração agora. Faz uma transformação, assim como o Senhor fez em cada casa onde o Senhor entrou, Senhor. Em cada casa, em cada lar, Senhor, daquela época, Senhor. O Senhor Deus, Ele quer entrar em nossas casas, em nossa vida, em nosso coração. E nessa noite, Senhor, o Senhor só quer uma coisa: que nós abrimos nosso coração e dê esse acesso que o Senhor quer. Ó Deus, em nome de Jesus, para estabelecer o novo pacto, a nova aliança, Senhor, com todos aqueles que ainda não conhecem, Senhor. Deus, através do Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, Senhor, nós temos de volta esse acesso, Senhor. Então convide, Senhor, todos aqueles que ainda não tiveram esse acesso, que a partir de hoje, Senhor, eles reconheçam que o Senhor é o único Deus na vida deles. O Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus. O Deus de amor, o Deus de pacto. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, nessa noite, diga bem forte: nessa noite, eu reconheço a importância dessa aliança na minha vida. A partir de hoje, Senhor, o Senhor sondou meu coração
O Senhor ouviu meu coração. E essa noite eu quero expressar a minha vida em gratidão ao Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem feito e a tudo aquilo que o Senhor há de fazer na minha vida. Senhor, eu abro meu coração para que o Senhor entre e faça morada, assim como o Senhor fazia com todos aqueles que tinham a arca da aliança. Hoje o Senhor é a minha arca. O Senhor é a própria presença de Deus, o qual eu quero buscar infinitamente mais para a minha vida. Aleluia. Continue com suas mãos levantadas. Pode aplaudir ao Senhor.